mais do que o jogador, que ainda pode voltar a recuperar o melhor momento. E, assim, de fato, não foi uma grande temporada dele, mas o caráter decisivo que ele tem é impressionante, né? A gente viu na final da Copa do Brasil e ainda até aproveita para citar isso, já que está falando do rival. Quando o Cruzeiro contrata, não contrata só esse jogador, que deixa a torcida super esperançosa, mas contrata o personagem, que é o Gabigol, com provocação, com carisma, com faixinha. A comemoração, tudo molecada Todo mundo já já entra, porque ele sabe fazer isso muito bem. Essa questão da imagem dele, do personagem Gabigol. Então, Tem carisma, hein? Totalmente. E até por isso o tamanho dele, lógico, foram os títulos, os feitos que ele conseguiu no Flamengo que o tornaram um dos maiores jogadores da história do clube. Mas esse personagem, essa identificação com a arquibancada, isso tudo potencializa. Então, por isso que a gente está vendo o Gabigol chegar e ter esse nível de apresentação, a quantidade de pessoas que foram recebê-lo, muito por conta disso, pelas conquistas que ele tem, né, pelos gols que ele faz, mas também pelo carisma que ele tem. Me chamou a atenção ali na imagem passada, ele está caminhando em direção à torcida com o Pedro Lourenço, torcedor balançando a camisa do Flamengo, aquela camisa branca do Flamengo, no meio da torcida do Cruzeiro. Tem fã do Gabigol para tudo que é jeito, mas agora é a galera de azul, viu, Mari? Muito legal, né? Assim, que aproxima muito do que é o futebol, né? Dessa festa, desse carinho, dessa expectativa. Então, esse movimento do Cruzeiro de pensar nessa maneira de apresentação foi muito legal, muito interessante. Do Gabriel já está muito próximo da torcida. Ele publicou um vídeo nas redes sociais dele que é muito legal mesmo, assim, as ruas movimentadas já, né, com essa chegada dele. E a maneira como acontece, a Bianca Brasil, figura importante do time feminino do Cruzeiro, também lá, que é uma fã do Gabriel, que é uma torcedora. Então, essa integração também com o feminino, dessa expectativa. O Gabriel falou, né, num podcast recente, de um futuro. Legal. Ele investir no futebol feminino, então a gente já também tendo essa expectativa. O Cruzeiro foi muito bem na temporada passada no futebol feminino, que o projeto continue, apesar das mudanças, mas muito bacana dele demonstrar. Tá feliz, né? Depois da saída dele Novos do Flamengo, ares. novos ares, e agora em campo para corresponder também. A Mari disse tudo. Agora é em campo, viu, Eugênio? Treinar e fazer o que todo mundo espera. Muitos gols. Sim, claro que não depende só dele, né? O time tem que ajudar, a bola tem que chegar. Ele tem que conseguir ganhar entrosamento. É claro que se imagina que isso vai acontecer pela qualidade dos jogadores que estão sendo contratados. Então, ele vai jogar ali, por exemplo, com o Dudu, com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira. São todos jogadores de alto nível. Todos eles. Então, ele tem tudo para se encaixar bem nesse espaço e fazer muitos gols. Mas a gente precisa que o Cruzeiro, começando lá pelo Fernando Diniz, né, que é o técnico, encontre o melhor padrão. Está mexendo muito bem nessa janela, está investindo em jogadores experientes, jogadores com títulos, né? A gente está vendo aí o Fagner, chegou o Eduardo também, que estava no Botafogo, que tem uma trajetória longa no futebol. Já tinha o Cássio lá atrás, está trazendo, ao que parece, a gente deve confirmar essa semana, 2 zagueiros estão sendo especulados. O Fabrício Bruno me parece muito bem encaminhado. Joga muito. E o Valentim Gomes do Vélez também já é um negócio que está na mesa lá do Conselho do Vélez para ser anunciado. Se vierem esses 2 jogadores, a zaga vai estar muito fortalecida. E a gente pode imaginar um Cruzeiro, sim, se colocando entre os grandes times do Brasil de novo. Aí, de fato. E aí o Gabigol tem tudo para se beneficiar disso. Desde que tenha um bom ambiente para trabalhar, que esteja focado. Parece que ele está motivado. Todo o sinal de que está motivado assim, para essa nova etapa da carreira. E a gente sabe que ele é um jogador que ali na frente tem o faro do gol. Não há dúvida que o elenco do Cruzeiro ficou muito qualificado com essa movimentação. Aquilo que a gente está falando do Botafogo, em relação, a gente não sabe ainda, numa temporada de um calendário extenso, nesse aspecto o Cruzeiro está sendo muito positivo, porque está já indo atrás, montando o elenco rapidamente, está num estágio mais avançado do que, talvez até do que todo mundo entre os clubes da Série A, ou grande parte deles, em relação a colocar em prática o planejamento para a próxima temporada.
tem essa questão da qualidade, lembrando de nomes que já estão lá. A gente falou agora há pouco do Felipe Anderson, que é um cara que não teve o grande início no começo e pode acabar sendo um grande reforço. Eu acho que esse comentário vale igualmente para o Wallace, que é um jogador com grande passagem no futebol europeu, um jogador tecnicamente muito qualificado, mas que não foi bem nesse primeiro semestre, mas tem a readaptação ao futebol brasileiro, então é um jogador que pode ter esse impacto. Você está falando de um elenco que já tinha um Lucas Silva que subiu de produção na reta final da temporada, de um Matheus Henrique que jogou muito bem desde o começo, então é um elenco que já tinha muito forte e que se qualifica. O meu único ponto que eu tenho dúvida, e aí eu não estou nem falando, vai dar errado, não, é dúvida em relação à intensidade do jogo sem a bola, ainda mais como se pede do Diniz, com os jogadores que estão sendo contratados. Eu não tenho dúvida da qualidade que esse time do Cruzeiro tem com a bola no pé, mas assim, a intensidade do jogo, de pressão sem bola, e ainda mais, a gente já falou do calendário exigente, tendo competição continental para também para dividir a atenção. Então, esse é a minha única dúvida em relação a esse Cruzeiro, que tecnicamente eu não tenho dúvidas. Quais jogadores? Se a gente pensar já que você... No próprio Gabigol. No próprio Gabigol. Dudu. Dudu, até pelo longo período de ausência. Acho que ali são os principais. Mas assim, acho que como um todo, como um coletivo. Conseguiu com Cano? Por que não pode conseguir com Gabigol? Conseguiu com Ganso? Sim, é verdade. Mas acho que ainda naquele Fluminense ele conseguia ter mais características que encaixassem. Pode dar super certo, assim, tudo esse ponto que eu levantei, pode ser que não, de repente... Né? Exato. Essa é a única... É que você tem elencos que, por exemplo, você pega um Botafogo, você sabe que aquele elenco vai te entregar uma intensidade altíssima. Pode ser que o Cruzeiro acabe entregando isso também, mas nesse momento, esse é a minha principal dúvida em relação ao jogo do Cruzeiro. Claro que o desempenho de um jogador depende muitas vezes do time, do esquema tático, ainda mais de um centroavante, se a bola chegar para ele ou não, como chegar, as oportunidades que são criadas para ele. Mas o que vocês acham que o Gabigol tem que melhorar? Porque, inegavelmente, isso é um fato, ele discorda. Do jeito que ele falou na coletiva, ele discorda. Ele caiu de produção nos últimos 2 anos. Foi, inegavelmente, também importante na conquista do título da Copa do Brasil, ao fazer 2 gols no jogo de ida contra o Galo. Fato. Outro fato. O Gabigol caiu de rendimento. Perdeu espaço no Flamengo, onde é um monstro, um ídolo histórico. Então, alguma coisa faltou para ele. Mas tinha o Pedro que estava fazendo gol todos os jogos na seleção brasileira. É verdade, ele tinha ali também adversários, ou um adversário ali na posição que estava jogando muita bola. O que tem que mudar, o que deve melhorar, ou os novos ares, um time novo, um ambiente, uma torcida empolgada, a empolgação dele, tudo isso já vai levá-lo a voltar a jogar o seu futebol. O que você acha, Mari? Que visão você tem sobre isso? Eu acho que é um outro cenário. Ele não chega, ele não precisa brigar com ninguém no Cruzeiro pela posição. Assim, a posição é dele. De fato. Isso já é uma mudança grande. Isso já é uma mudança. Ele chega nessa condição de titular e pegando exatamente um curto período de alta nesses 2 últimos anos do Flamengo, que foi justamente o que você falou, a maneira como ele termina a temporada marcando gols decisivos de título para o Flamengo. Então, ele chega nessa curta melhora de rendimento, desempenho e momento no Flamengo. Agora, são 2 peças que precisaram lidar com lesões, né? A do Dudu muito mais séria, mas o Gabriel também passou período de lesão no Flamengo nesses últimos tempos. Eu acho que não é nem tanto na figura dos jogadores essa questão de rendimento. Tem um ponto para mim que é muito importante. O Diniz, ele era muito bem respaldado pelo Mário Bittencourt no Fluminense. Assim, era um trabalho alinhado que funcionava muito com os dois. No Cruzeiro, a maneira como ele termina a temporada, precisando ser muito incisivo na coletiva, precisando já comprar uma briga com diretoria, para mim é um ponto decisivo. Assim, me parece que o Diniz ele já precisa fazer esse Cruzeiro tão modificado, já responder no estadual, porque senão eu não sei se ele permanece no Cruzeiro. Assim. O recado, entre aspas, que foi dado, tanto por parte de diretoria quanto por parte de presidência, é de que o Diniz não entraria em 2025 no comando do clube. Então, não sei, assim, pensando com a cabeça muito fria,
precisaria de uma pré-temporada muito forte para encaixar esses jogadores no estilo que ele determina de jogo, tempo, enfim, convicção de trabalho. Mas me parece que ali, na primeira sequência negativa, eu não sei se o Diniz é de fato o treinador que a diretoria pensa para esse Cruzeiro. Você sabe que eu acho que seria um absurdo isso acontecer, Sim. mas é totalmente possível e eu concordo com você. Por que eu acho um absurdo? Porque eles foram atrás do Fernando Diniz com uma convicção, tiraram o Seabra, que fazia um bom trabalho, apesar de não estava na sua melhor fase, mas fazia um bom trabalho no Cruzeiro. Então, na minha visão, se eles foram com tanta convicção buscar o Fernando Diniz, eles têm que deixar o Fernando Diniz trabalhar. Ainda mais com tanto jogador chegando. Agora que chegou o filé mignon. Agora que chegou... Mas, então, para mim seria um absurdo. Por outro lado, é assim que funcionam as coisas no Brasil. Então, você tem total razão, Mari. Se ele começa mal o Campeonato Mineiro... Aliás, não precisa nem ser 3 derrotas. Joga o clássico contra o Galo e leva uma pancada. Já não serve. Como, com todas essas estrelas, com o Gabigol, com o Dudu, você ousa perder para o Galo? E é capaz de pedir a cabeça dele mesmo. É um absurdo, mas é bem possível que aconteça. Ou não? É possível, sim. Ele entra, a Mari tem toda a razão na avaliação dela. E a gente falava isso, inclusive, no final do ano passado, né? Porque ele chega... Ele consegue classificar o time para a final da Sul-Americana, mas perde de forma cachapante, para mim, a final da Sul-Americana. E aí tinha outro objetivo, classificar o Cruzeiro para a Libertadores. Também não consegue classificar o Cruzeiro para a Libertadores. Então, os 2 objetivos que ele tinha no final do ano, ele não alcançou. Então, é mais difícil, né? Então, chega muito pressionado. Uma cobrança gigantesca em cima do Cruzeiro para essa temporada, com tantos reforços. Então, assim, agora não tem jeito, ó. Contratei o Gabigol, contratei o Dudu, contratei o Christian por meio campo, contratei o Eduardo, contratei o Fagner, estão chegando os zagueiros. Tem mais gente aí, né? Nem sei se eu citei todo mundo, tem vários... Eric também, né? O Christian. Desculpa. O Christian eu falei, O Eric, que fazia dupla com o Christian no Atlético Paranaense, foi para o Bahia. É verdade, eu confundi. Rodriguinho. Aliás, o Bahia contratou 2 Erics. O Eric... volante, e o Eric Pulga, atacante do Ceará, que fez sucesso Boas movimentações. na Série B. Não, o Bahia está se mexendo bem. Mas voltando aqui para o Cruzeiro, o Christian é um jogador que de início é volante, mas pode chegar na área também, já jogou também como um meia. Então, assim, o Diniz tem agora um elenco muito mais qualificado do que ele tinha antes. Ele tem peças para trabalhar ali, para mexer o time, para construir alternativas. Na lateral direita tem 2. Diante disso, o Pedrinho olha para ele, olha, tudo bem, te segurei no final do ano, você não conseguiu o título e tal, mas está mantido. Só que agora tem que fazer o time jogar, porque... E sobre o Gabigol, voltando ao Gabigol, Eugênio, eu lembro que você foi um dos mais, não sei se a palavra é indignado, talvez sim. Bom, galerinha do Cabuloso, é isso aí, né, rapaziada? O Cruzeiro promete muito vir um time para conquistar títulos, né? O Cruzeiro tem tudo para vencer título nessa temporada de 2025. Vem muito forte e a gente vai estar aí, se Deus quiser, acompanhando, trazendo aí as notícias, as informações, os pós-jogos, né? Eu acredito que o Cruzeiro vem para brigar na parte de cima da tabela do Brasileirão e vem para conquistar aí o Campeonato Mineiro, Sul-Americana, é pelo menos o que eu acredito, né? A não ser que dê muito errado. Acontece, né? Não dá para fugir disso. Isso aí é coisa que acontece no futebol. Às vezes não dá muito certo. Você vai lá, faz um pacotão de reforço, de contratação, e os jogadores acabam não se encaixando, né? O futebol tem dessas coisas, precisa também de um treinador que entenda a dinâmica do time que está na mão dele. Se ele não entender, não dá certo. Olha o Gabigol na mão do Tite, não deu certo. Poucos jogos na mão do Felipe Luiz, o cara já começou a fazer gol, fez os gols da final. Ali a torcida do Cruzeiro já começou a gostar dele, né?
eliminando aí o Patético Mineiro. Agora vamos ver como é que ele vai desempenhar, cara. Mas tem tudo pro Gabigol e Dudu ser uma baita de uma dupla aí. O Gabigol precisa de alguém para ajudar ele ali no facão. É um jogador que faz muito isso. E aí o Tite, ó, falando de Tite aqui, o Fernando Diniz vai ter que fazer esses caras jogar, né, galera?